Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Quadro Smarts Entrevista. Hoje recebemos o Donato Cardoso, que é cofundador e CEO da Access Run. Donato, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Gostaria que você se apresentasse, contasse um pouco da sua história no mercado imobiliário, no mercado de tecnologia, para a nossa audiência. Bem-vindo. Tudo bem, Henrique? Muito prazer. Meu nome é Donato Cardoso, como você mesmo disse. Eu estou no segmento de soluções para controle de acesso há 15 anos e, desde então, criando soluções para que otimizasse o processo das pessoas com relação ao acesso nos seus ambientes e tudo mais. E, a partir da necessidade de mudança do modelo tradicional de gestão de controle de acesso, nós decidimos criar a Access Run, que foi justamente a necessidade de eliminar o intermediário da cadeia, ou seja, do processo de validação de acesso de alguém, que é dando uma forma, criando uma solução de acesso expresso de pessoas através do smartphone, e agora foi muito difundida com relação no Covid, com o problema que nós estamos passando do Covid, que é justamente a necessidade de eliminar esse intermediário, fazer com que as pessoas passem de maneira expressa, e sem querer acertamos na mosca as questões relacionadas ao contato social, aglomeração de pessoas, as questões sanitárias que nós estamos passando, né? Legal, a gente vai falar um pouco mais sobre as soluções que vocês têm para o mercado imobiliário. Eu gostaria de saber como é que está, no seu ponto de vista, a adesão das incorporadoras, das loteadoras, dos condomínios, às inovações tecnológicas. Se esse setor, a gente tem visto que tem sido destaque nas rodadas de investimentos em startups. Inclusive, essa semana a gente vai publicar uma matéria sobre esse assunto. Então, se você também enxerga que essa adesão está maior nos últimos anos. Ela veio, na verdade, crises aceleram tendências, né? E a Revolução 4.0 de tecnologia, consequentemente, acelerou o nosso processo também do lado da Access Run. A adesão está sendo extraordinária, por alguns aspectos. Claro, o primeiro deles foi em função da pandemia. Infelizmente, nós fomos acelerados por um problema mundial. Queríamos ter sido acelerados por outras características, mas a pandemia nos acelerou muito o nosso processo de evolução da Access Run. Mas, além da necessidade de eliminação desse contato com pessoas, as incorporadoras, as loteadoras vêm nos procurando muito também pela questão de custo. Ou seja, elas conseguiram reduzir o custo de implantação de um sistema de tecnologia e automaticamente ganharam saving nos seus custos de administração dos empreendimentos, ou seja, empreendimentos que tinham ali 5, 6 pessoas administrando um acesso, por exemplo, num condomínio corporativo ou num condomínio horizontal de residência, eles conseguiram eliminar com as nossas tecnologias quase que 70% desse operacional. Então, prédios que tinham 5 ou 6 hoje operam com 2, com 2 pessoas, prédios operam com 1, e já temos hoje clientes que já não estão enxergando a necessidade de ter, inclusive, essa pessoa lá. Então, nós já temos muitos projetos que estão com as portarias 100% autônomas e automatizadas com Access Run, e, consequentemente, isso veio ganhando graça também por parte dos incorporadores, porque eles ganharam um discurso com relações sanitárias, que foram os casos oriundos da Covid, e também entregando soluções e condomínios e empreendimentos extremamente econômicos no ponto de vista de gestão. Então, acredito que esses tenham sido os 2 principais fatores de aceleração da Access Run no mercado. Legal. Agora, do ponto de vista das incorporadoras, quais foram os reflexos da pandemia no comportamento em relação a buscar realmente tecnologias? Você enxerga que o distanciamento social foi um ponto-chave para que essas empresas realmente buscassem, contratassem tecnologias como a da Access Run? Foi de fato um ponto-chave associado, como eu disse anteriormente, ao custo da tecnologia. Porque com o processo de pandemia, ele eliminou a questão do relacionamento social. E esse relacionamento social não só no convívio entre as empresas, mas também com relação ao processo de cadastrar uma pessoa, pegar uma liberação para que um visitante entrasse no prédio, enfim. E outro fator muito interessante, também relacionado à pandemia, é o processo que nós passamos a fazer do lado de dentro do balcão, vamos dizer assim, da catraca. O porquê que eu estou te dizendo isso? A maioria dos sistemas tradicionais de controle de acesso controlam o acesso dos prédios, ou seja, somente na portaria. E a Access Run conseguiu levar toda essa modernidade também para os clientes desse condomínio, ou seja, para os condôminos.
para as empresas que estão lá dentro daquele condomínio. Da mesma forma, levando esses benefícios relacionados às necessidades de controle sanitários, como, por exemplo, o volume de pessoas que podem entrar numa sala ou num condomínio corporativo. Exemplo, imagine uma empresa que tinha ali 500 funcionários, tinha suas 500 estações de trabalho e rodavam normalmente. Hoje houve a necessidade abrupta de levar essas pessoas para casa, para o home office. Entretanto, essas pessoas estão voltando aos seus ambientes de trabalho. Para vocês terem uma ideia, do mês anterior, de julho para agosto, houve um aumento de 150% no volume de pessoas que voltaram para os escritórios. De agosto, no final de agosto, comparado com julho, nós também já tivemos um aumento, acabei de olhar, de 97% a mais comparado com o mês anterior. Ou seja, de junho para julho, 150%, de julho para agosto, mais 93%. Essas pessoas estão voltando. Entretanto, elas estão voltando sem poder se aglomerar, sem poder estar ali no ambiente, no escritório fechado. Consequentemente, essas empresas foram obrigadas a controlar o acesso dessas pessoas nos seus ambientes internos. Então, fazendo os módulos de reservas de estações de trabalho, fazendo previamente uma reserva de uma sala de reunião, informando a equipe de manutenção e facilities que uma sala de reunião foi desocupada e eles precisam ir lá naquele ambiente fazer a higienização. Da mesma forma, o colaborador tendo que realizar check-in e check-out na sua estação de trabalho, para que, além de acontecer o controle nas dependências daquela empresa, que também avise o pessoal de facilities e manutenção para ir àquela estação de trabalho, fazer o processo de higienização. Ou seja, a rotina dessas empresas foi extremamente impactada, os seus processos internos também, seja no controle de capacidade, seja também nas questões relacionadas à higienização dos ambientes. Essa solução que você comentou para os escritórios, ela foi pensada depois da pandemia ou já era um produto que existia e vocês fizeram algum tipo de aperfeiçoamento? De onde nasceu essa ideia desse controle mais rígido? Ele já era um produto que existia no que tange a controles de espaços maiores, como salas de reunião, porque em alguns dos ambientes que nós fomos contratados, já se existiam, por exemplo, grandes empresas que tinham pavimentos somente para salas de reunião e ali existia uma secretária. Com a nossa solução, nós criamos uma espécie de secretária virtual, ou seja, o cliente daquela empresa já tinha um acesso expresso nas catracas, ele poderia passar pelas catracas sem filas, que era um propósito inicial da Access Run, era acabar com as filas e as burocracias desse acesso, o recadastramento de pessoas, a preocupação com a LGPD. Então, nós damos liberdade para que esse anfitrião convidasse o seu cliente, desse para ele um pouco mais de conforto, com muita segurança, e, consequentemente, ele também pudesse chegar naquele ambiente da sala de reunião e ir para a sala de reunião que ele foi convidado para estar de forma totalmente expressa. Então, isso era o que já existia. Entretanto, com a pandemia, nós somos obrigados a pivotar um pouquinho essa solução principal para nos preocuparmos com as questões sanitárias. Ou seja, hoje existe toda uma cadeia de gerenciamento de ocupação desses ambientes e principalmente com as notificações que essas pessoas precisam fazer para suas equipes de back-office, de limpeza, higienização, desinfecção e tudo mais. Então, nós somos obrigados a criar um ambiente onde, primeiro, o administrador daquele espaço pudesse controlar a capacidade das pessoas que entrariam naquele ambiente, obedecendo um controle maior do macroambiente, ou seja, eu tinha uma sala de reunião que cabiam 10 pessoas, agora só podem ser ocupadas por 5, mas tinham ali 20 salas de reunião com a capacidade total do andar de 1.000 pessoas. Contudo, em função da pandemia, aquele ambiente que cabiam 1.000 pessoas simultâneas, agora só podem receber 600 pessoas simultâneas, obedecendo a quantidade de pessoas simultâneas dentro de uma sala e, consequentemente, notificando toda a cadeia quando aquela sala de reunião é liberada. E hoje ela é liberada através do final da reserva, ou seja, quando o limite de reserva atingiu o tempo limite daquela reserva, ou quando voluntariamente o usuário vai lá e informa que está fazendo check-out naquela unidade. A partir do momento que ele realiza o check-out, nós já criamos essa cadeia de distribuição de alertas para as pessoas que precisam fazer a higienização da sala e, consequentemente, em função do período de manutenção
que é hoje distinto por ambiente. Exemplo, uma sala de reunião eu preciso de 30 minutos para higienizá-la, uma estação de trabalho somente 15. Um espaço de eventos eu preciso de 12 horas. Então, em função dessa dinâmica, nós criamos também uma plataforma para que desse mais conforto para quem administra e também para quem utiliza. Legal. Eu acho que essa solução ela se adequa aos escritórios, aos prédios comerciais, corporativos. Eu gostaria de saber se tem alguma novidade também pós-pandemia para os condomínios residenciais. E você falou da questão dos custos, como que o aplicativo consegue reduzir os custos para os condôminos e também, claro, para a administradora do condomínio, que é quem contrata a solução. Perfeito. Os condomínios residenciais, eles passaram por um processo semelhante. Quando a gente vem analisando todos os protocolos, estado a estado, em alguns casos até as capitais tendo protocolos distintos, aqueles que tiveram aquele acerto político ali de como gerir. Os condomínios residenciais também estão sendo obrigados a cumprir alguns requisitos para poder liberar as suas áreas comuns. Então, a mesma coisa que nós fizemos com os ambientes corporativos, hoje em condomínios residenciais nós já fazemos com academias, com sala de jogos, com quadras poliesportivas, ou qualquer outro tipo de ambiente compartilhado, saunas, ou até mesmo produtos, a reserva de um produto em um condomínio corporativo ou num condomínio residencial também. Seja um material de manutenção ou qualquer outra coisa que o condomínio venha oferecer para o seu condômino como possibilidade de reserva e empréstimo. Então, isso nós também fizemos. Outra coisa que nós também corremos para fazer a implementação em condomínios residenciais foram botões de pânico para alertas familiares, por exemplo, que servem tanto para a violência doméstica, que infelizmente houve um aumento expressivo em condomínios residenciais, quanto para aqueles idosos que estão sozinhos, agora isolados socialmente, e que por algum motivo necessitavam avisar para os seus familiares uma situação de pânico. Então, hoje, na aplicação da Access Run, ele consegue comunicar com quantas pessoas ele quiser, informando que há uma situação desagradável com ele, inclusive informando a sua geolocalização. Então, nós conseguimos implementar isso de forma muito rápida em soluções residenciais. Já com relação à economia, a principal delas foi exatamente essa, foi a diminuição expressiva do número de colaboradores que eram necessários para fazer a gestão de um condomínio e, da mesma forma que nós conseguimos levar essa economia indireta, que isso reflete na taxa condominial, nós levamos uma economia direta para aquelas empresas. Então, condomínios corporativos que tinham ali escritórios de advocacia, consultórios psicológicos, dentistas, odontológicos e tudo mais, hoje nós criamos o mesmo conceito das secretárias virtuais ou recepcionistas virtuais. Antigamente você tinha um escritório, por exemplo, uma clínica psicológica, de psicologia, que você tinha 5 espaços, uma recepcionista, que era somente para receber aquele paciente e colocá-lo numa recepção, numa sala de espera. Hoje, com a Access Runner, as pessoas já não entenderam que não precisam mais desse intermediário do seu paciente, aquela recepção, aquela sala de espera. Ou seja, ele faz o agendamento da consulta via Access Run, envia o convite para aquele cliente, para aquele paciente ou para um cliente, ele passa pelo estacionamento, passa pelas catracas, abre o escritório, abre a clínica, espera na recepção, ele vê num painel que ele foi identificado e o médico, o dentista, o advogado, o arquiteto já recebe no celular ou no relógio que aquele seu cliente ou paciente chegou e encontra na recepção. Então, além da economia indireta que nós proporcionamos na taxa condominial, nós também proporcionamos uma economia direta nas suas operações dentro dos escritórios, clínicas e qualquer outro tipo de espaço que tenha num condomínio corporativo. Perfeito, Donato. A questão de substituir uma recepcionista, uma secretária, eu creio que nesse momento de pandemia ela seja muito bem-vinda, porque você evita o contato com uma outra pessoa que pode ou não estar infectada, mas você sempre vai ter essa dúvida. Esse contato ele também é evitado nos acessos. O que eu quero dizer, com o celular você consegue desbloquear uma porta, uma passagem, uma catraca, sem a necessidade de tocar
naquela maçaneta ou naquela catraca? Isso também foi pensado nesse momento de pandemia? Sim, a Access One, na verdade, ela é integrada a integrável a qualquer dispositivo de gerenciamento ou barreiras de controle. Então, foi uma excelente pergunta, Henrique. Nós já estamos com muitas demandas de empresas que nós já atendíamos, que tinham o modelo tradicional de acesso, ou seja, ele aproximava, a gente destravava aquela catraca, mas a pessoa tinha que empurrar o braço. Ou destravava uma porta, a pessoa tinha que colocar pegar na maçaneta e empurrar a porta. Hoje, muitos clientes já estão colocando todos esses dispositivos automatizados, inclusive em banheiros. Então, a pessoa chega, se identifica com o Access Run, o flip já abre, ele passa pela catraca ou ele está num escritório que a porta é automatizada e ele evita o contato em materiais que muita gente tinha acesso. E como eu disse para você em banheiro, nós já tivemos projetos que nós fizemos integrações até com sensores complementares, como qualidade do ar, temperatura, se a pessoa está com máscara ou não, barulho, para que ao fazer uma reserva ou chegar no ambiente, ele já recebe automaticamente um push na aplicação, informando as condições que ele vai receber aquele lugar. E quando eu disse no banheiro, existem empresas que já estão mais preocupadas e que querem medir a qualidade do ambiente, inclusive com possibilidades de enquetes para saber como que está a higienização daquele ambiente, né, de um banheiro. Outro fator importante, Henrique, que eu acabei me esquecendo, foi a implantação das assembleias virtuais, que tem sendo amplamente discutido no mundo residencial. Legal. Então, a Access One também soltou esta atualização, já estava no pipeline da Access One, criar o processo de assembleias virtuais, e a Covid fez com que a gente passasse esse produto na frente, essa feature na frente, para entregar de forma mais rápida. Então, hoje, um condomínio, independente se é, na verdade, residencial ou corporativo, ele consegue marcar uma assembleia, ele consegue colocar a lista daquilo que vai ser discutido, inclusive previamente. Ele pode abrir a votação de forma até antecipada, ele pode anexar a cada item, por exemplo, orçamento das empresas, um vídeo de apresentação tópico a tópico, e no horário marcado as pessoas recebem um link para assistir aquela assembleia, tem um momento de debate. Ao final dessa apresentação, ele também já pode encerrar as possibilidades de votação. Nós já temos todo um controle com quem pode ou não votar, listas de adimplentes, de prepostos, pessoas que têm procuração ou não. Em algumas cidades, a gente já está até fazendo outros tipos de integração, como soluções financeiras que aquele condomínio, aquela empresa já possui, para que fique tudo de uma forma extremamente automatizada e com maior controle, claro, seguindo todas as precauções legais para que aquela assembleia não seja inviabilizada no futuro por alguém. Graças a Deus vem dando muito certo. Legal. Mais para o final do ano a gente pode comentar essas inovações que vocês estão implantando no aplicativo, a questão dos pagamentos. Eu acho que a gente vai ter mais material para conversar daqui a alguns meses. E aí eu gostaria de fazer a minha última pergunta nesse sentido de expectativas, né? A Access One tem se movimentado para atualizar sempre o aplicativo e tá antenado à realidade, mas eu gostaria de saber também suas expectativas em relação ao mercado imobiliário, não somente em relação ao que vocês têm desenvolvido. O que você espera para esses 4, 5 meses que tem de 2020 e para o ano que vem? Nós estamos com as expectativas elevadíssimas por vários fatores. Porque o mercado imobiliário foi obrigado a se adaptar às nossas realidades, ou seja, aquilo que nós estamos propondo. Então eu brinquei aqui internamente e a nossa comunicação interna foi a nova corrida do ouro, né? Do ponto de vista de tecnologia, porque muita gente foi pega com as calças na mão, vamos assim dizer, e não estavam preparadas, e muitos dos nossos clientes disseram que foram atrás de soluções, e nós estávamos mais adiantados com relação tanto ao desenvolvimento quanto aos conceitos, ou seja, os conceitos que nós estávamos tentando implementar em 2019 hoje foram tangibilizados, as pessoas conseguem sentir isso, essa necessidade. E para o futuro, nós também estamos acreditando que o mercado imobiliário será o primeiro fator de recuperação. Aliás, a gente já pode observar isso com o preço do material de construção, que já disparou,
E com a taxa de juros muito baixa, o mercado imobiliário será aquecido novamente. Como eu disse, nós acreditamos ser o primeiro. E, consequentemente, essas empresas que estão colocando a lenha na fogueira, estão acelerando seus processos de lançamento, já estão ofertando os novos modelos com as nossas tecnologias. Então, condomínios híbridos, com mix de hotelaria, comercial e residencial. Então, as nossas soluções, elas vêm de encontro com esses novos conceitos do mercado imobiliário também. Nós estamos com expectativa elevadíssima. Maravilha, maravilha, Donato. Eu gostaria de agradecer mais uma vez pela disponibilidade, pelas informações que você compartilhou com a nossa audiência e deixar já o convite para a gente daqui a 1 mês ou 2 meses bater um papo novamente e ver como é que você já está se adaptando à pandemia, esse pós-pandemia, se as coisas vão voltar a ser como eram antes, ou se realmente esse talvez novo normal seja mais permanente. Então já fica o meu convite. Agradeço também a toda a nossa audiência que está prestigiando mais um episódio do Quadro Smart Entrevista e a gente se vê numa próxima oportunidade. Um abraço, Donato. Prazer foi todo meu. Mais uma vez, obrigado a todo o time da Smarts. E estaremos de volta, se Deus quiser, com muitas novidades. Foi um prazer. Bacana. Show de bola. Valeu. Tudo bom. Tchau, tchau.